sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos nessa noite de ceia ler o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, no qual nós estamos atualmente meditando. Atos capítulo 19, do versículo 28 até o versículo de número 34. Atos 19, 28 a 34, juntos. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio, Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Amados, dentro desse texto que nós estamos discorrendo já há alguns domingos, à noite, hoje nós vamos ver esse tema aqui, cujo título é, repita comigo, Reinos Divididos. Jesus tem uma palavra sobre reinos divididos, que um reino dividido não subsistirá, tá bom? E nós precisamos, como filhos de Deus e cristãos, tomar consciência que isso se refere a todos os reinos da terra. Isso se refere a todos os governos da terra. Isso se refere aos governos de todas as nações da terra, inclusive o Brasil. Todos esses governos, todos esses reinos, eles são divididos. E por isso, eles não subsistirão. Todos eles estão sendo encaminhados para a sua derrocada final, para a sua total destruição. Sabe o que vai acontecer com o Brasil? Ele será destruído completamente. Brasil, Estados Unidos, Israel, Japão, Síria, Dinamarca, Alemanha, França, México, todas as nações da terra, por causa do pecado do homem, se tornaram domínio de Satanás. Por isso Satanás é o príncipe deste mundo, e todas essas nações têm a sua data de destruição marcada. É o final dos 7 anos da grande tribulação, com a guerra do Armagedon. Uma coisa que muitos evangélicos não entendem, porque a maioria dos evangélicos de hoje são ignorantes de Bíblia, e a maioria dos evangélicos de hoje são ignorantes de Bíblia, porque a maioria dos pastores de hoje são ignorantes de Bíblia. O que eles não entendem é que Deus não tem o plano de estabelecer o reino dele aqui na terra.
Deus nunca teve esse plano. O plano de Deus é estabelecer o reino dele no coração dos seus filhos, na alma dos seus filhos, não no mundo. Deus não tem esse plano, porque se Deus tivesse esse plano, ele não seria frustrado. Deus não tem esse plano. O reino de Deus é o único reino que não é dividido. O reino de Deus é um reino impossível de ser dividido, porque ele é formado de um único corpo, cuja cabeça é Jesus, e os membros, aqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo em Cristo, para serem santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Esse reino ninguém divide. Esse é o único reino eterno. Esta é a única nação eterna chamada em 1 Pedro 2,9 de nação santa. É a nação que vai morar no céu. Aqui na terra, isso não acontece com nenhuma nação. Nem com o Brasil e nem com nenhuma nação. Todos os reinos, seja lá quem for o rei, seja lá quem for o governador, seja lá quem for o presidente, seja lá qual ideologia tiver, não vai mudar nada. Continuará sendo um reino dividido e que está sendo levado para a sua destruição. Tome consciência disso e pare de ser um lutador que está lutando de maneira vã por um reino dividido, lutando para manter flutuando uma barca furada. Ela vai afundar. Essa não é a luta dos filhos de Deus. Isso é luta contra carne e sangue. Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra carne e sangue. É contra principados e potestades do mal. Contra os espíritos malignos neste mundo tenebroso. Contra Satanás e os demônios que operam o fator que divide todos os reinos e governos da terra. Quando alguém toma consciência, quando um filho de Deus toma consciência dessa realidade, ele entende porque o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro, o mundo inteiro. Será que o Brasil está incluído aí? Será que o Brasil está incluído aí? E alguém vai tirar o Brasil dessa? Não, porque Deus não vai. O mundo inteiro jaz no maligno. Então, para de ilusões. A verdade não combina com ilusões. Ilusões fazem parte da mentira. A verdade é absoluta. Os reinos da terra são divididos. Quer ser o cidadão de um reino impossível de ser dividido, somente sendo cidadãos do reino de Deus. E Jesus deu uma palavra do Pai para os cidadãos do reino de Deus, que são, porque sempre foram, em toda a história da humanidade, a minoria. Jesus disse para essa minoria, a quem ele chamou de poucos escolhidos, Jesus disse a essa minoria: não temais, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. É desse reino que nós participamos. Reino
onde Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, reino do qual Jesus declarou diante do governador Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. A diferença que nós, como cidadãos do reino de Deus na terra, fazemos neste mundo, não é política, não é sociológica, não é antropológica. A diferença que nós fazemos nesse mundo é uma diferença evangelística. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso papel. Não somos cabos eleitorais de candidatos a esse reino dividido. E quem assim se coloca, renuncia o reino de Deus. Isso é muito sério. E é por isso que está profetizado que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé, e essa apostasia está acontecendo hoje. Tudo isso por causa de ignorância de gente que enche igrejas, mas esvazia de Deus os seus próprios corações. E rejeitam o conhecimento de Deus e ficam crentes ignorantes. E crentes ignorantes se tornam lacaios do pai da mentira e mestre das ilusões, que é o diabo. Deus não tem plano de consertar os reinos da terra. Deus não tem plano de consertar os governos da terra. Deus não tem plano de consertar as nações da terra. Deus tem plano de destruir as nações da terra. E essa data está chegando. Filipenses 3:20 diz: onde é a nossa pátria? A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador, Jesus Cristo, que transformará o nosso mísero corpo num corpo de glória semelhante ao dele. Lá é a nossa pátria. A bandeira do Brasil é verde e amarela. A nossa bandeira é o Senhor, porque está escrito: Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Amados, tire as ilusões da sua cabeça, porque esse país e nenhum país da terra vai se resolver politicamente. Todos estão se encaminhando para a sua destruição, e não importa quem é que vai sentar na cadeira de presidente, ou de governador, ou de rei, ou de sei lá do que mais. Os reinos da terra são reinos divididos, e o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores declarou: reino dividido não pode subsistir. Tomou consciência? Tomou consciência? Nessa terra, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 e 21, nós somos embaixadores. E embaixadores é quem trabalha em nação estrangeira, representando a sua nação. Para nós, o Brasil é uma nação estrangeira, não é mais a nossa nação, desde que fomos convertidos. E o nosso papel aqui é representar o reino de Deus, e não defender o governo do Brasil, mas representar o reino de Deus, pregando para todos os brasileiros e todas as pessoas que conhecermos a mensagem da reconciliação, e exortando a todos: reconciliai-vos com Deus.
É isso que nós, como embaixadores do reino de Deus, estamos fazendo aqui na terra. Em nome de Jesus. Estou dizendo isso para vocês com autoridade espiritual, em nome de Jesus, diante da mesa da ceia do Senhor, que representa seu corpo e sangue, por cujo sacrifício Ele compra por alto preço a única nação, que é o único reino não divisível, o reino de Deus. Amém? Vamos ver como esse tema se encaixa dentro do texto que nós estamos. O texto que nós estamos aqui agora, do 28 ao 34, o título é, diga, resultado do discurso. O texto que nós lemos foi o resultado do discurso de um homem chamado Demétrio, que era um fabricante de ídolos na cidade de Éfeso e que trabalhava fabricando uma imagem de uma falsa deusa chamada Diana, que de acordo com a superstição deles, tá? De acordo com a cultura diabólica que eles tinham, essa imagem caiu do céu. Tudo semelhante, olha como Satanás repete as mesmas coisas. Tudo tem a mesma semelhança com a Aparecida do Norte, aqui no estado de São Paulo, cujo dia é celebrado quarta-feira aí, né? E até feriado, né? E é até feriado nacional, porque é o dia da padroeira do Brasil. A padroeira do Brasil é um ídolo caído, cuja imagem caiu do céu. Isso também acontecia muito tempo antes do Brasil ser descoberto, lá no primeiro século do cristianismo, lá na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Eles adoravam a imagem de uma senhora, que eles davam a ela o nome de Diana, e a imagem caiu do céu. E esses construtores de imagens ganhavam dinheiro, porque idolatria rende dinheiro. Tá? Idolatria rende dinheiro. Idólatras não querem largar a idolatria, porque ela é um elemento monetário, financeiro muito forte. A cidade de Aparecida do Norte, ela é toda sustentada. A vida financeira da cidade, o carro forte que sustenta financeiramente a cidade de Aparecida do Norte, é a adoração à imagem chamada Aparecida. Tem esse nome porque apareceu ali caída, e dizem que caída do céu e pescada ali no rio por pescadores. E que começou a fazer milagres na vida das pessoas. As pessoas não podem ver milagres que já dizem que é de Deus. Não, milagre não é sinal que é de Deus, não. Porque Deus manda a operação do erro. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito na mentira, já que não deram crédito na verdade que poderia tê-los salvo. Quando o apóstolo Paulo começou a pregar lá em Éfeso, muitas pessoas começaram a ser convertidas e jogar fora suas imagens e quebrar, destruir as suas imagens. E esses comerciantes e fabricantes de imagem começaram a ver que o seu comércio, que o seu ganha-pão estava sendo ameaçado de acabar, de ser exterminado por causa da pregação de Paulo. E eles disseram aí, que nós lemos, já passamos pelo versículo 26, que Paulo estava persuadindo e desencaminhando muita gente. Paulo estava desviando os idólatras da idolatria para Cristo, pregando o evangelho. Então esse Demétrio, que era um fabricante de imagens, fez aí um discurso levantando a população contra a pregação do evangelho que
ameaçava o culto à Diana dos Efésios. E o que nós lemos é o resultado desse discurso. Esse texto todo que nós lemos está dividido da seguinte forma: ele tem uma introdução e uma conclusão, cujo título é, repita, Diana. No versículo 28, no versículo 34. Nós estamos no desenvolvimento, que vai do versículo 29 a 33, cujo título é, diga, tumulto. Glória a Deus. Amados, tumulto não é uma coisa criada pelos filhos de Deus. Deus nunca envia seus filhos para criar tumulto. Tumulto é coisa de gente ímpia. Porque tumulto e paz são duas coisas contrárias. Deus não levanta seus filhos para fazer tumulto, porque os filhos de Deus são chamados na Bíblia de pacificadores, e não tumultuadores, mas pacificadores. Benditos os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós estamos nesse texto aí, tumulto, que vai do 29 ao 33, e ele também está dividido assim, ó, numa introdução e numa introdução que é a confusão é um desenvolvimento que é a confusão na cidade, repita, confusão na cidade, do 29 ao 32, e uma conclusão ali no 33, cujo título é o nome de um homem, diga Alexandre. Nós vamos ver porque esse homem entrou aqui nesse contexto no domingo que vem. Hoje nós vamos terminar aqui essa parte confusão na cidade. Essa sim é a que tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução e a conclusão tem o título de, diga, confusão. No versículo 29 e no versículo 32. Nós vamos terminar hoje, nós já terminamos, aliás, domingo passado, o desenvolvimento que tem 2 versículos, o 30 e o 31, cujo título é, diga, discípulos e amigos. A atitude dos discípulos de Jesus ali em Éfeso, diante do apóstolo Paulo e do tumulto que os efésios estavam fazendo, né? E pessoas que eram verdadeiramente amigos de Paulo, porque eram discípulos de Jesus. Hoje nós vamos encerrar esse texto com o versículo 32, cujo título ali é confusão, e onde nós lemos assim, ó: uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Vamos ler juntos? Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Por que o título da nossa mensagem de hoje foi introduzido agora mesmo pelo título de Reinos Divididos? Porque essa é uma realidade dos reinos divididos. Tem, olha só, um grupo de pessoas gritando por uma coisa e outro grupo de pessoas gritando por outra coisa. Por que tem um grupo de pessoas gritando por uma coisa e um grupo de pessoas gritando por outra coisa? Porque não existe entre eles entendimento. Porque o que existe entre eles é o contrário de entendimento. Qual é o contrário? Desentendimento. Não existe entendimento no mundo. Não existe possibilidade de união no mundo
entre as pessoas, porque cada pessoa tem a sua mente voltada para suas ideias próprias, suas vontades próprias, seus pensamentos próprios. E cada um quer fazer com que a sua ideia prevaleça sobre a dos outros. Cada um quer fazer com que a sua vontade prevaleça sobre a dos outros. Cada um quer fazer com que o seu pensamento, seu modo de pensar, prevaleça sobre o dos outros. Por isso que esse mundo, ele não é só uma pandemia, ele é um pandemônio. Por isso o mundo jaz no maligno. Não existe e nunca existirá entendimento entre os homens no mundo. Sempre haverá divisões. Sempre haverá divisões, sempre haverá um lado contra o outro. Agora, entenda o que é a palavra confusão. Eu preparei um slide sobre confusão, tá? Baseado no significado da palavra Babilônia. A cidade de Babilônia, ela foi construída ao redor da fracassada tentativa de construção de uma torre, construção essa da qual se fala em Gênesis capítulo 11, que ficou conhecida como a Torre de Babel. Quando os homens tentaram construir uma torre, para quê? Para tornar o nome deles célebre, tornar o nome deles celebrado sobre a terra. É um texto muito importante de Gênesis 11, porque é um dos textos nos quais Deus se manifesta. Atenção a textos na Bíblia, aonde Deus se manifesta nas três pessoas da Trindade. Isso aconteceu primeiro na criação do homem, Gênesis 1:26. As três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando juntos. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em Gênesis 11, novamente, as três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo falam juntos. Desçamos, vejamos a torre que os homens estão construindo, confundamos-lhes ali a sua linguagem, a sua língua, para que não se entendam e sejam espalhados sobre a terra. Aí vocês conhecem a história. Deus confundiu-lhes as línguas e, não se entendendo mais, eles não conseguiram terminar a construção e se espalharam sobre a terra. Mas ao redor daquela construção em ruínas, nasceu uma cidade que passou a ser conhecida como Babilônia, porque o lugar ali era Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra no meio de rios, Rio Tigre e Rio Eufrates, que fica ali onde hoje é o Iraque. E ali então se edificou a cidade da Babilônia, e de acordo com a história, era uma cidade muito bonita, que tinha jardins suspensos, que se tornaram uma das maravilhas do mundo, eram os jardins suspensos da Babilônia. Esse nome Babilônia vem do nome Babel, Torre de Babel, Babel, porque a palavra Babel é a palavra confusão, o substantivo confusão em hebraico, e também o verbo confundir. Babilônia, essa palavra Babilônia, quando você então se transporta do Gênesis para o último livro da Bíblia, o Apocalipse, onde
onde se profetiza nos capítulos 17 e 18 sobre a queda da Babilônia, a Babilônia se transforma no secularismo, na forma como as pessoas vivem no mundo sem Deus, na forma como a humanidade se estabelece num sistema de vida ateísta, mesmo que contenha nesse sistema um monte de religiões. As religiões cooperam com o ateísmo. É um sistema ateísta, chamado secularismo, chamado presente século. Por isso Paulo escreveu em Romanos 12:2: não vos conformeis com este século, mas sede transformados. Esse século é esse mundo, esse mundanismo, esse secularismo que é representado em Apocalipse 17 por uma mulher chamada Babilônia, mãe de todas as meretrizes, prostitutas e abominações da terra, e em Apocalipse 18 é representada como uma cidade, uma grande cidade que alimenta o mundo com a sua perversão, com a sua promiscuidade. Essa é a Babilônia. A Babilônia é o sistema do mundo, que fez do mundo repita, terra da confusão. Esse é o significado de Babilônia, terra da confusão. O que é confusão? Veja agora no próximo slide que eu coloco ali para vocês. Confusão é fundir coisas juntas, fundir juntos. E daí vem o verbo confundir. Pessoas, homens confundidos são homens fundidos juntos. O que isso significa? Significa que Romanos 3:23, todos pecaram, e pelo pecado toda a humanidade está fundida, todos juntos, todos os seres humanos estão fundidos juntos, em um só sistema, que Paulo deu a ele o nome de Império das Trevas. A humanidade é uma Babilônia, terra da confusão, porque é um império das trevas, onde todos os pecadores não convertidos estão fundidos juntos. E é isso o significado de confundidos. Fundidos juntos. E mesmo estando juntos, cada um tem um pensamento, cada um tem uma ideia, cada um tem uma vontade, e cada um quer se sobrepor sobre os outros, cada um está lutando contra os outros, para ver quem é o mais forte, para ver quem é o maior, e não tem vencedores, todos são perdedores, porque estão fundidos numa mesma situação de derrota espiritual eterna. O que acontece na obra da salvação? Deus, Colossenses 1:13, nos liberta do império das trevas e nos transporta espiritualmente para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, em outras palavras, Deus nos tira do meio dessa confusão. Deus nos tira do meio dessa Babilônia, para nunca mais nos fundirmos de novo aí. Não entra nisso. Não entre na confusão do mundo. Não entre na confusão das ideias, dos pensamentos, das vontades, porque agora, como filhos de Deus, o nosso pensamento é o pensamento de Deus. A nossa vontade é a vontade de Deus. Você é convertido? Quem não é convertido é confundido. Quem é convertido não é mais confundido, não seremos confundidos.
Quem é convertido é aquele que foi convertido da sua vontade para a vontade do Pai, para a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa: a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. O que Deus quer é a nossa santificação. Por isso Ele nos tirou do meio, aonde nós também estávamos fundidos, misturados com essa realidade triste que é o mundo dominada por Satanás. Deus nos tirou daí, para que nunca mais sejamos confundidos, para que vivamos agora como convertidos. Em nome de Jesus. Aleluia. O próximo slide que nós temos aqui, né? Jesus disse assim em Mateus capítulo 12, 12, 24, é isso mesmo? Vocês estão enxergando por aí direitinho? Eu estou meio ruim de enxergar por aqui, né? Vou abrir na minha Bíblia, que fica mais fácil. Se vocês estão lendo aí, que vocês são todos jovens, eu já estou ficando velho, então eu tenho que ler aqui na Bíblia. Mateus 12, 24. Esse texto que o Espírito Santo me deu quando eu estava orando por essa palavra. Obrigado. 12, 25, obrigado. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Vamos repetir? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Olha, por que Jesus disse isso? Porque Ele conheceu o quê? Os pensamentos dessas pessoas. E Ele viu que os pensamentos dessas pessoas são pensamentos confusos. Porque cada um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa, e por isso eles discordam, e por isso eles brigam, e por isso eles se odeiam, e por isso eles falam mal uns dos outros. Deus não quer os seus filhos metidos nisso. Deus não quer os seus filhos agindo dessa forma, em hipótese alguma. Glória a Deus. Porque nós não pertencemos a um reino dividido, pertencemos ao reino eterno. Nós não pertencemos a uma cidade dividida. A nossa cidade se chama Nova Jerusalém, que está construída no céu para nós. Nós não pertencemos a uma casa dividida. A nossa casa se chama a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Está escrito em Hebreus 3 que essa casa somos nós. O seu braço direito fica dando murro, golpe, esfaqueando e dando tiro no seu braço esquerdo? Sim ou não? O seu braço esquerdo fica dando golpes, tiro, murro, esfaqueando o seu braço direito? Membros do corpo não se esfaqueiam entre si. Eles estão unidos em uma só cabeça, que é Jesus. E o corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, também não atacam os homens confundidos desse mundo. Oram por eles, os abençoam e prega para eles o evangelho da reconciliação. Aleluia. Porque nós não somos mais parte desse reino dividido na terra. Somos cidadãos do reino de Deus. Não lembro se eu coloquei outro slide aí, Luciano, vê aí, tem um próximo aí. Ah não, já é a música, então tá bom. Glória a Deus. A palavra foi bem entendida por todos vocês e foi ministrada pelo Espírito Santo de Deus em vossos corações.
o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.